Olá, eu sou o professor Fernando Pitti e seja muito bem-vindo a mais uma videoaula sobre sistemas químicos, na qual nós vamos falar um pouco mais sobre estados da matéria. E para facilitar o entendimento, a explicação, eu vou fazer uso de alguns simuladores, os quais eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, assista a videoaula, interaja conosco por meio aí dos comentários e também consulte aí os simuladores que eu vou deixar aqui na descrição, os links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que tenho certeza que vai te ajudar demais a entender os estados da matéria. Bom, rapidamente fazendo uma revisão do que nós já falamos aqui em outros vídeos aqui desta playlist, nós falamos sobre tipos de sistemas químicos, né? A importância de um sistema químico, porque na nossa vida, tudo que nós temos é oriundo de um sistema químico. E esse sistema químico ele é composto por átomos, moléculas ou compostos que interagem entre si, formando outras matérias, né, outros compostos. E que esses sistemas, né, eles podem interagir por meio de soluções, né, de sistemas que sejam homogêneos ou heterogêneos. Lembrando que um sistema homogêneo, vamos voltar aqui no nosso simulador da aula passada, no qual a gente usou esse exemplo aqui, no qual a gente vai colocar sal, né? Vamos colocar sal e um pouquinho de água. Observem que ainda está saturado, tem bastante sal ali cristalizado, mas de acordo com a quantidade de água que a gente vai colocar, esse sal vai se diluindo, vai se misturando com a água e deixa de existir na forma de precipitado. E assim, um sistema que antes era heterogêneo passa agora para um sistema homogêneo. Aqui eu tenho outro exemplo, no qual também nós utilizamos o sal de cozinha, colocamos na água e vocês podem observar aqui no centro, a gente vai colocando o sal, vamos colocar mais sal, e a gente atingiu o limite de solubilidade. Esse sistema ele está de forma heterogênea, porque a gente tem aquele cristal aqui no meio representa a parte precipitada. Se a gente abrir a água, vamos abrir um pouquinho da água aqui, vocês vão observar que ele vai se diluindo, vai se desmanchando até que ele fique completamente diluído. Aquelas moléculas vermelhas e verdes que estão se movimentando dentro da água, elas significam que estão completamente diluídas. Então, seria o nosso exemplo, né, de água com açúcar, água com sal, até o limite de solubilidade, até o limite de saturação. Né? Pronto, ó, todo composto foi novamente diluído. Acontece que alguns desses compostos eles são homogêneos, são completamente solúveis em determinados estados da matéria, por exemplo, no líquido, ou em determinadas temperaturas, ou em determinadas condições de agitação. E, dependendo da condição, ele pode sim vir a novamente ficar precipitado. Então, quando a gente fala nos estados da matéria, nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em líquido, sólido e gasoso. Então, nós temos aqui sólido, líquido e gasoso. Então, são os três estados da matéria, os principais aí que a gente estuda na química. Bom, o que é um estado sólido? O sal de cozinha, ele se encontra de forma normal, né? Não estou falando ali no mar, estou falando aquele que a gente compra no pacotinho do mercado. Ele está na forma sólida. Quando nós colocamos dentro da água, que é líquida, ele vai se diluir, vai ficar todo um sistema líquido. E essa mesma água, quando a gente começa a aquecer, ela vai evaporar e vai passar para o estado de gás. E para facilitar um pouco mais esse entendimento, então vamos lá para os simuladores. Então aqui, ó, um simulador no qual nós temos água. Vamos começar com a água. A água, vamos colocar aqui na temperatura de menos 127 graus. Ela está na forma de cristal. Ela está totalmente congelada. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Opa, a gente
gente está aumentando a pressão. Observe que aumentou a pressão, ela aqueceu. Aqueceu, ela começa a se transformar em líquido. Vamos resfriar então. Vamos colocar um gelinho aqui na água. 14 graus, ela ainda está na forma líquida. Vocês observem que ela já está em movimentação, mas ali embaixo já está toda líquida. Vamos aquecer um pouquinho mais. Menos 10 graus. Observe que nessa temperatura, os cristais, ou melhor, as moléculas da água, né? Não, ou melhor, o componente, né? O composto H2O, né? Que tem as moléculas de oxigênio e hidrogênio, começam a se organizar na forma de cristal e vão parando o seu movimento. Se nós aumentarmos a pressão aqui, não muda nada. Por quê? Porque ela já está totalmente congelada. E se a gente aquecer? Vamos aquecer um pouquinho? Vamos transformar a água, pronto, água líquida. A gente vai aumentar a pressão, olha, pouco influencia também. A gente vai conseguir esmagar, a pressão subiu, explodimos. Vamos resetar o sistema. Vamos resetar o sistema. Agora, se tiver na forma de, vamos voltar para a água. Vamos colocar aqui na forma de líquido ou de gás. Então, as moléculas estão completamente, os compostos ali estão completamente navegando pelo sistema todo, né? Que é um sistema fechado. Se a gente aquecer, vocês vão observar que ele vai ganhar energia, as moléculas vão cada vez ficarem mais agitadas, tanto para o oxigênio também, ó, vamos aquecer o sistema de oxigênio, vamos esfriar primeiro, vamos transformar ele na forma de cristais, né? Então menos 246 graus, que é o ponto de fusão, onde ele vai congelar, e líquido, menos 216, e o gás, né? 160 graus já está na forma de gás. A mesma coisa a gente pode ver aqui, ó, os cristais, quando a gente vem para o estado líquido, eles continuam se movimentando, mas livremente, e quando a gente vai para o gás, essas moléculas elas têm energia suficiente para romper essa barreira e navegar ou fluir, né, por todo o sistema. Então, na forma de gás, para líquido, começamos a esfriar, começam a se juntar, né, ter uma ligação, uma interação maior e formar aí o sistema líquido. Sólido, novamente, vão solidificar, é o que nós conhecemos por estado de solidificação, fusão, né, onde acontece no caso da água a 0 graus. Alguns metais, como o ferro, 1538 graus aproximadamente, o cobre na faixa dos 1000 e tantos graus, chumbo 327 graus. Então cada metal tem um ponto de fusão diferente, ou seja, o ponto no qual ele se transforma de líquido para sólido. Nós temos metais, por exemplo, o mercúrio, que a temperatura ambiente também se encontra na forma líquida, né? Então está aqui o processo de fusão do metal, por exemplo, é a mesma da fusão da água. A gente vai ter que ultrapassar o limite de fusão nessa temperatura. Vou pegar mais um simulador aqui, no qual a gente consegue observar. Por exemplo, aqui nós estamos a menos 20 graus. Aqui é o estado de mudança da água. Vamos parar a 0 graus. A 0 graus, a gente tem ainda um cubinho de gelo. Os átomos ali, os compostos, as moléculas de H2O já estão em movimento, mas ainda não se diluíram. Vamos continuar aquecendo? Pronto, olha, ela já começa a desmanchar na forma de água. E aqui no diagrama, temperatura em função do tempo, né, do estado da matéria, a gente observa que enquanto ela se dilui completamente em água, a temperatura permanece. Então aquela pergunta que geralmente você faz, qual é a temperatura do gelo? 0 graus. Qual é a temperatura da água com gelo? 0 graus, independente se tem mais ou menos gelo. Quando ela começa a aquecer, a gente observa que a temperatura volta a subir, até que vai chegar novamente no patamar de 100 graus, vai estabilizar, até que ocorra a completa evaporação da água. Essa evaporação, no caso dos metais, é muito mais alta, muito alta, né? Dependendo, especialmente dos metais ferrosos, as ligas, né? Como ferro e outras ligas também, as ligas ferrosas, então, são muito altas, as temperaturas acima dos 2, 3, 4 mil graus.
Alguns metais sim, abaixo de 1000 graus, mas a maioria acima. Ó. Então, no caso da água, a 100 graus estabiliza a temperatura até que ocorra a completa evaporação aí de todo o composto, né? Até todo o H2O. E aí, se a gente continuar aquecendo o sistema, agora sim, ele volta a aquecer porque ele já não precisa mais usar a energia do aquecimento aí do bico de Bunsen, do fogo, por exemplo, para fazer com que haja a evaporação. Então, os estados da matéria, eles são sólido, líquido e gasoso. Eles têm a interferência e esse estado ele muda em função da temperatura e da pressão. Então aqui vamos colocar, por exemplo, o material, vamos aquecendo, que a gente está na água novamente. Enquanto aqui estamos água, olha só. O que a gente tem aqui? Ó? Observem que a gente está aqui no ponto triplo, onde a gente teria praticamente essa pressão, a água. Vou aumentar um pouquinho mais. Ó. Nesse caso aqui a gente tem o sólido, o líquido e o gás. Né? Aqui a pressão foi tanta que a temperatura aumentou. A temperatura aqui já estaria na casa dos 500 graus Celsius. Então a temperatura ela é influenciada, né? A pressão influencia a temperatura. E também se a gente for aumentar aqui, ó, vamos colocar mais água lá dentro. Ó, vamos bombear um pouquinho mais de água. Observe que a pressão está subindo. Não mexi mais nada, né? A pressão está subindo, a agitação está subindo e a temperatura, consequentemente, também vai tender a aumentar com a pressão. Então, os estados da matéria, como falei, sólido, líquido ou gasoso, e dependem de algumas outras condições, pressão, também para que elas possam se encontrar em uma ou outra maneira, ok? Te ajudou a entender um pouquinho mais sobre os estados da matéria? Link dos simuladores aqui na descrição do vídeo e te convido aqui a permanecer na playlist para outros vídeos sobre o assunto e também deixar o seu like, se inscrever no vídeo se não for inscrito ainda, acionar o sininho e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. E para isso é muito fácil. Link prontinho aqui na descrição também, no qual você clica sobre ele e o link do vídeo abre aí no seu WhatsApp. Ok? Gostou do vídeo? Deixe seu like e deixe o seu comentário. Não gostou do vídeo? Deixe seu comentário também para que a gente saiba onde é necessário melhorar aí para deixar ele mais dinâmico. Tudo bem? Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.